Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 1º ao dia 7 de abril de 2024. Essa semana é uma das mais intensas do ano, porque nós estamos às vésperas de um eclipse solar que vai acontecer no signo de Áries na segunda-feira, dia 8. Como Áries é um signo muito apressado, muito rápido, tende a trazer acontecimentos, questões, situações antes desse eclipse. Provavelmente, tudo que acontecer essa semana terá relação com aquilo que a gente precisa olhar, trabalhar ou vivenciar na nossa vida relacionado ao que esse eclipse espera de nós. No dia 25 de março, a gente teve o primeiro eclipse desse ano, e dentro desse período, do dia 25 até o dia 8, eu gosto de chamar de portal dos eclipses, porque estamos entre dois eclipses, entre duas energias bastante intensas, e parece que a gente sente, não tem como. Mesmo pessoas que não estão alinhadas com a astrologia, não têm conhecimento, sente que alguma coisa está mais agitada internamente. Toda e qualquer sensação de ansiedade, de irritação, de estar confuso, perdido, pode ser completamente natural nesse período. Não significa necessariamente que algo ruim vai acontecer. Eu quero que você tenha muita tranquilidade ao lidar com a astrologia, porque ela não precisa ser catastrófica. Na verdade, a vida acontece e coisas acontecem, mas o nível de consciência do ser desempenha um papel muito importante na qualidade dos acontecimentos da vida dessa pessoa, da pessoa aqui no caso nós, né? Então, se você trabalhar internamente, se você mantiver a confiança e a frequência elevada, não nos afeta. É como uma onda grande que vem e você sabe nadar, você sabe surfar, você sabia que ela estaria ali, então você está preparado com a sua prancha. Agora, uma pessoa que não sabe nadar, uma pessoa que não tem nenhuma prancha para surfar e muito menos sabe como surfar essa onda, com certeza vai ser levado por ela, vai se afogar talvez, vai se sentir submergido por esse excesso de água. Na astrologia e na alquimia também, o elemento água está relacionado às nossas emoções. Então, essa analogia do tsunami, ela é muito adequada aqui, porque o tsunami emocional, ele pode vir e deixar a gente à flor da pele. As pessoas em geral podem estar com essa energia muito aflorada. Mas aqui eu estava apenas me adiantando, trazendo um pouco desse movimento de preparação para o eclipse do dia 8, porém nessa semana nós estaremos dentro da energia de uma lua minguante no signo de Capricórnio. Então eu vou focar nessa energia e no próximo céu da semana eu venho trazer reflexões mais pertinentes em relação a esse eclipse. O que eu quero dizer é apenas prepare-se. Pode ser uma semana em que as coisas estejam mais intensas, mais aceleradas, dentro ou fora da gente, por conta desse eclipse. É como se eu dissesse para vocês, vai chover semana que vem, mas vamos focar agora na previsão do tempo dessa semana em questão. Semana de lua minguante sempre pede para gente diminuir o ritmo, para gente descansar mais. E como estamos falando de uma semana bastante intensa que se prepara para a chegada de um eclipse, a gente precisa diminuir o ritmo. Se você puder ter menos compromissos, se você puder descansar, dormir mais cedo, comer melhor,
se alimentar de uma maneira adequada, beber muita água, aquilo que a gente deveria fazer naturalmente, nessa semana precisa ser feito com mais consciência, porque a gente pode sentir até mesmo no nosso corpo essa limpeza acontecendo. É uma semana que pede para a gente transmutar questões antigas para que com o eclipse que vem junto com uma lua nova, a gente possa iniciar um novo ciclo de fato, começar coisas novas na nossa vida que estejam alinhadas com a pessoa que a gente quer se tornar, com uma versão mais elevada nossa, porque nós tendemos a querer coisas, mas nós não focamos em nos transformar na pessoa que vai viver essa realidade elevada, diferente da que a gente vive hoje. Não bate, não tem alinhamento energético e a gente acaba sempre ficando no mesmo lugar, vivendo às custas de desejos que não nos levam a lugar nenhum. Porque desejar é importante sim, mas mais do que isso, a gente precisa fazer um trabalho de transformação interna para que esses desejos se alinhem com o nosso eu futuro, que já vive esses desejos, que já vive essa realidade que a gente não consegue acessar no presente. Tem uma versão nossa que vive essa realidade e é com ela que a gente precisa se alinhar se nós quisermos viver a vida dos nossos sonhos. Como se trata da energia de Capricórnio, nós somos convidados a revermos as nossas metas de início de ano, porque a gente pode dizer que para a astrologia o ano está começando agora. Ele já começou no dia 20 de março, porém dentro do último ciclo, da última lunação do ano anterior, do ano astrológico anterior, que é em Peixes, pode ser que a energia estivesse um pouco ambígua. Algumas coisas começam a avançar, algumas percepções começam a surgir, mas sem muito resultado na ação. Agora, com a lua nova no ciclo de Áries, Sol e Lua se encontrando ali, a força para novos inícios, a coragem, a iniciativa, o impulso, a força, a motivação vão estar disponíveis para a gente. Basta acessar com consciência, com intenção. A força da intenção é extremamente poderosa para a gente mudar a nossa realidade, acelerar os nossos processos, desenvolver na nossa vida tudo aquilo que a gente deseja vivenciar na nossa realidade concreta. Então é importante nessa semana rever as nossas metas lá do início do ano, ver o que ainda faz sentido ou não, porque agora é o verdadeiro ano novo energeticamente falando. E nós teremos à nossa disposição tudo o que a gente precisa para se colocar em ação, para movimentar a energia em direção à vida que a gente deseja viver. Então observa essas metas, esses desejos lá do início do ano, as intenções, e refaça o planejamento e deixe para lá talvez algumas coisas que já não façam mais sentido. Priorize, foque no que é realmente importante e que você quer realizar nesse ano. Mas não é o momento de agir ainda, é o momento de planejar, é o momento de revisar planos e metas para que eles possam ser ajustados e alinhados com a vida que a gente quer viver em 2024. Outra questão aqui muito relacionada com essa energia da lua minguante em Capricórnio é a questão da sociedade do cansaço, a sociedade da performance, o quanto a gente é cobrado a estarmos o tempo todo sendo produtivos, entre muitas aspas aqui, estarmos sempre ocupados, estarmos sempre pensando em questões relacionadas à nossa vida profissional. Essa é apenas uma das vertentes da nossa vida, é uma área, não é a nossa vida em si. Quando a gente pensa
na nossa vida, ela se faz, né? Ela é feita de várias áreas. A área profissional, uma delas, a área pessoal, a área familiar, a área da saúde, enfim, podemos dividir aqui entre muitas áreas. Só que no fundo, sim, somos uma pessoa só, e nos fragmentarmos não é o ideal também, como se a gente tivesse que ser e se comportar diferentemente em cada uma dessas áreas. Claro que existem certos modos de ser que a gente precisa sim ter em diferentes situações, mas no fundo a energia é a mesma. E se eu foco toda a minha energia numa única área, pode ter certeza que vai faltar energia para outras áreas da nossa vida, que vão ser prejudicadas e a longo prazo vão sofrer grandes prejuízos, vão desencadear questões e situações que a gente precisa resolver em algum momento. O foco aqui é justamente a gente perceber que nós não somos o que fazemos, nós somos o que somos. Quem eu sou independe do meu papel na sociedade, independe da forma que eu escolhi ganhar dinheiro, escolhi fazer parte da sociedade capitalista que estamos todos inseridos. É um papel, não é a minha identidade última. A gente precisa começar a fazer esse trabalho, principalmente você que está me ouvindo, que provavelmente ainda está numa idade produtiva, porque vai chegar um momento em que a gente não vai mais precisar produzir para sobreviver. E a gente precisa manter a nossa identidade mesmo assim. Senão, quando a gente, entre aspas, aposentar, porque eu acredito que a gente apenas para de trabalhar formalmente, mas a gente nunca deve parar de aprender, de se movimentar, de fazermos coisas, de criarmos. Isso é muito importante, isso nos faz ser humanos. E a gente precisa continuar com projetos, mas esses projetos não vão estar mais relacionados necessariamente a trabalho, e isso não pode fazer com que a gente desanime, com que a gente ache que não tem mais valor, porque foi colocado na nossa cabeça que o nosso valor está atrelado àquilo que a gente faz, àquilo que a gente contribui, a forma com que a gente contribui com a sociedade. E não é verdade. Precisamos mudar a nossa relação com o trabalho urgentemente. Uma última questão aqui que eu quero convidar você a refletir é sobre a questão do sucesso. O que é sucesso para você? O que é ter sucesso? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Porque Capricórnio é um signo, sim, muito voltado para a questão material, para a construção de um status, de um lugar no mundo que tenha certo reconhecimento social, mas a gente também precisa perceber que sucesso é muito relativo e é muito subjetivo, e é importante que você honre o que é sucesso para você, porque isso vai fazer você feliz, e não levar em consideração o que é sucesso para outras pessoas, para a sociedade de uma maneira geral, e tentar se encaixar nessa ideia de sucesso, porque tem muitas pessoas com altos cargos, com altos salários, com casamento, casa no condomínio, filhos bonitos, que não são felizes, que não se sentem bem-sucedidas, apesar de sim parecerem bem-sucedidas aos olhos da sociedade. E precisamos também repensar o que é sucesso para cada um de nós. Então, dito isto, vamos para as luas da semana, para cada dia. A gente começa a semana com a lua em Capricórnio, ela fica minguante na madrugada de segunda para terça. Então, segunda e terça-feira são os dias mais produtivos da semana, mas também pedem para a gente pegar mais leve,
pedem pra gente diminuir o ritmo, ser produtivo sim, fazer o que precisa ser feito. Pode ser que tenha uma energia bastante de pressão, de cobrança, seja externa, seja interna, uma autocobrança de que tem muitas demandas, de que tem muita coisa para fazer, mas não tem a energia para isso. Pode ser que a gente se sinta assim, sem vontade, sem energia para as demandas que estão ali esperando que a gente as faça. E essa é a questão, a gente saber priorizar o que é realmente importante, mas também se permitir descansar. É uma semana para a gente pegar leve, com certeza. Um acontecimento muito importante, já no início do mês, é Mercúrio entrando em seu movimento retrógrado até o dia 25. Então, abril é um mês que praticamente inteiro fica com Mercúrio retrógrado e pede para a gente refletir de uma maneira geral em relação às nossas ações, em relação à nossa pressa, em relação às nossas expectativas, em relação a tudo aquilo que a gente espera da vida e que a gente não tem paciência para receber. É um mês que pede para a gente abaixar a bola, para a gente não ter pressa, para a gente perceber que essa pressão que a gente coloca nas coisas para elas acontecerem rápido não nos ajuda em nada, só leva a gente à frustração, porque quanto mais eu faço pressão, mais eu tenho que esperar, porque o meu aprendizado passa pela paciência, o nosso aprendizado de uma maneira geral. E eu falo tudo isso porque Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Áries e a nossa mente, muito agitada, muito ansiosa, precisa desacelerar, precisa mudar a maneira como pensa em relação ao tempo, porque isso faz até com que a nossa vida se encurte, porque tudo é tão rápido, tudo é tão efêmero, que quando a gente abrir os olhos da consciência, a gente vai pensar, nossa, minha vida passou e eu não percebi. É preciso estar mais presente, conscientemente na nossa vida, através da respiração, prestando mais atenção no ambiente ao redor, parando para respirar, parando para refletir. Eu estou presente no meu corpo agora ou eu estou vagando pela minha mente? Eu estou vagando em preocupações? Eu estou divagando, na verdade, em questões que não estão ancoradas no momento presente. É a questão de viver com a mente no futuro. É preciso desacelerar a mente para que ela possa nos ajudar e não nos deixar extremamente ansiosos e fora de nós, fora desse estado perfeito da presença do momento presente, porque é ali que a gente consegue mudar a nossa realidade. Terça-feira é um dia bem movimentado no céu, que pode ser justamente esse dia em que o cansaço está muito grande, mas que tem muitas coisas para fazer, muitas coisas acontecendo. É preciso desapegar do que não é essencial e focar apenas no que a gente tem energia para fazer. Esse é o recado muito claro dessa lua, que eu acho que eu já bati bastante nessa tecla, né? Na quarta, a lua amanhece no signo de Aquário e ela fica quinta-feira o dia todo ali também. Com a lua em Aquário, dentro da fase minguante, o desapego agora ele vai para esse universo mental, que tem muito a ver com Mercúrio, porque aqui a gente está falando do elemento ar, a gente está falando desse Mercúrio retrógrado que eu acabei de trazer. Terça, quarta e quinta são os dias mais movimentados de aspectos no céu, então pode ser os dias mais movimentados da semana também. A gente precisa ser mais flexível, apesar de Aquário ser um signo fixo, e a gente pode se decepcionar, se frustrar, se a gente criar muitas expectativas rígidas sobre como as coisas devem ser. Eu tenho uma ideia sobre uma coisa, aquilo não se realiza da forma que eu esperava e eu me sinto frustrado
ou frustrada. Essa é uma receita muito comum, muito corriqueira na vida das pessoas, porque não existe flexibilidade mental, não existe esse jogo de cintura de pensar, tá, eu queria que fosse desse jeito, mas não foi e tá tudo bem. É sobre trabalhar a aceitação. E nessa quarta-feira, dia 3, Vênus encontra Netuno no signo de Peixes. E essa é uma energia extremamente elevada, intuitiva, inspirada, artística, no seu lado positivo. Ao mesmo tempo, o lado sombra desse encontro, ele fala justamente dessas idealizações que a gente faz de coisas muito diferentes do que a realidade pode nos entregar. A gente não consegue ver nem aceitar o real, a gente passa para o imaginário, a gente passa para o idealizado sem perceber, negando de fato a realidade. Cria muitas expectativas, cria muitas ilusões dessa forma. Então é preciso a gente ser mais realista nessa semana. Por favor, seja realista. E aqui realista não tem nada a ver com pessimista, tá? Realista é aceitar a realidade e não julgar a realidade. Porque quando eu julgo a realidade, eu vou dizer que ela é boa ou que ela é ruim. Mas na verdade, a realidade ela é neutra. Sou eu que dou a cor para ela, sou eu que dou a tonalidade que eu quero, e aí eu posso pender mais para o pessimismo ou mais para o otimismo. Mas aqui o pedido é: seja realista, aceite as coisas como são, não tente florear, não tente devanear, sair do que é, porque isso só vai gerar frustração. Na sexta-feira, a lua amanhece em Peixes, e ela fica sábado ali também, e aqui traz uma energia extremamente intuitiva, elevada, inspirada, a mesma atrelada ali àquele encontro de Vênus com Netuno no signo de Peixes também. E essa energia, dentro desses 2 dias de lua minguante, pré-eclipse, pode trazer bastante sensibilidade para perceber as coisas de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais elevada, mais antenada, mais alinhada com o que as coisas de fato são, recebendo mensagens, inclusive, dos nossos guias, dos seres que nos acompanham e estão nos ajudando a seguir rumo à evolução, mas a gente pode também cair em certas armadilhas que fazem a gente se sentir mal, para baixo, desanimados, frustrados. Então percebe que tem uma energia aqui que pode ser essa semana uma grande armadilha, que é essa questão da frustração. Só que a frustração, a decepção, elas só surgem se existiu antes uma expectativa e uma ilusão. Uma pessoa iludida, em algum momento ela vai se desiludir, porque ela precisa ver as coisas como são. E pode ser um momento, sim, que a gente se depare com as nossas ilusões, mas elas estão, na verdade, nos libertando do excesso de expectativas que criamos em relação àquilo que a gente acha que deve ser, que deve acontecer, como uma pessoa específica deve agir. Isso gera a questão principal, isso gera os conflitos na nossa vida. Então, num lado positivo aqui, a gente precisa aprender a aceitar, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a soltar e a confiar. Peixes, ele fala de fluxo, ele fala de compaixão, ele fala de um entendimento que vai além da razão. E nós precisamos, nesse momento, mesmo que não consigamos compreender de fato o que está acontecendo nesse momento aí, mais para o final da semana, até por conta da véspera dos eclipses, né?
mesmo que eu não consiga entender, eu preciso aceitar e confiar que é o melhor para mim. Na sexta-feira, Vênus entra em Áries e traz mais dinamicidade para as nossas relações, um pouquinho de impaciência, um pouquinho de autoritarismo, sabe aquela coisa de querer mandar, de querer comandar a relação. E no sábado ela encontra Plutão de uma maneira muito positiva. Ela tem uma conversa com Plutão em Aquário muito positiva, que favorece mudanças e curas nas nossas relações, através justamente de algumas mudanças que envolvem assumir o comando. Principalmente quem tende a dizer amém para tudo, quem tende a estar sempre tentando se encaixar para manter a relação, é preciso mudar a abordagem. É preciso colocar mais limites, é preciso aprender a pedir, também a reivindicar o nosso poder, aprender a assumir o papel na relação de igual. Porque se a relação não tá 50-50, cada um ali tem 50% de direito, de poder, de oportunidade, de autenticidade. Se, por exemplo, sempre tem alguém que tá 70% ocupando o espaço da relação, com as demandas, com, enfim, a presença ali naquela relação, e a outra pessoa tem que se espremer para caber nesses 30%, não é uma relação saudável. Então aqui é preciso a gente reivindicar os nossos 20% aí nesse caso, nesse exemplo, para voltar a ser uma relação igualitária. Reflita sobre isso e observe como que você está em porcentagem em relação a uma relação específica ou as suas relações de uma maneira geral. Por fim, no domingo, a Lua amanhece no signo de Áries e pode ser um dia em que a gente sinta muita energia, porque a gente já está se encaminhando para o eclipse que acontece na segunda-feira à tarde. Como já vai estar com a Lua nesse signo, o Sol nesse signo, eles apenas não estão no mesmo grau, que é o que dá lugar ao eclipse, a gente pode já começar a se sentir mais ansioso, mais agitado, mais cheio de vontade de fazer algo, de coragem, ou as coisas acontecendo. Aqui, Áries fala sobre a gente enfrentar os nossos medos. Pode ser que não seja tão natural assim, eu querer fazer, resolver, mas é o que a gente precisa, respirar fundo e acessar uma dose de coragem para enfrentar tudo que a gente vai ter pela frente a partir de agora, para que a nossa vida vá em direção àquilo que a gente deseja de fato experienciar ainda esse ano. Então é isso que eu tenho para trazer para você. Eu espero de verdade que essas informações estejam ajudando você de alguma forma a se preparar para tudo o que pode acontecer. Por favor, não dê bola para previsões sensacionalistas, enfim, alguns astrólogos que usam essa abordagem, porque não significa que necessariamente algo ruim vai acontecer. Depende do nível de consciência de cada ser. Essa é a minha visão, essa é a minha percepção de experiência mesmo terapêutica, e é o que eu gosto de chamar de astrologia quântica, porque tem a ver com o estado de consciência de cada ser. E é isso que eu tenho para trazer. Eu desejo para você uma excelente semana. Se isso faz sentido para você, se ajudou de alguma forma, lembra de fazer essa troca comigo, deixando o seu like, deixando o seu comentário, se inscrevendo no meu canal, fazendo uma avaliação no Spotify, enfim, eu acho muito justa nessa troca e eu amo receber de vocês algum sinal de fumaça, tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!